o que o crescimento explosivo dos marketplaces significa para os negócios e de que forma eles estão mudando e vão mudar a forma como as empresas conduzem suas vendas e marketing. No programa de hoje, nós vamos debater tudo sobre marketplaces e o nosso convidado mais que especial para isso é o Fábio Lima, diretor de vendas multicanais da Lenovo, indústria líder mundial no segmento de computadores. Muito bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Raise the Bar, o programa semanal de entrevistas da The4 Sales Company, divulgado toda terça às 19 horas no YouTube e nas principais plataformas de podcast, que levanta a tua régua apresentando e debatendo os principais cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing do momento. Para começar, queria dar as boas-vindas aqui ao Fábio. Como é que você está, Fábio? Tudo bem? Ótimo, muito obrigado pela oportunidade, antes de mais nada, obrigado Rodrigo, Lewis, e que a gente possa ter aqui nos próximos 50 minutos, tenho certeza que vou sair daqui um pouquinho melhor do que eu entrei. Ah, sem dúvida. Inclusive eu estou curioso para conhecer a história por trás dos apetrechos ali, né? O Rodrigo ia comentar isso. O Fábio certamente vai ganhar o prêmio de melhor fundo do Raise the Bar até hoje. Até agora sim. Olha esse enquadramento, olha essa decoração, invejável. Ele já deu um spoiler do cajado ali, do Caminho de Compostela, né? Isso. Mas tem outras histórias por trás da prateleira ali, né? Tem o Ayrton como inspiração, né? Acho que muitos brasileiros que viveram a década de 90 não tem como passar indiferente a ele. Um pouquinho de nostalgia ali, anos 80, meu primeiro carrinho controle remoto. Aí depois na parte de baixo aqui os livros que estão na sequência aí de assuntos que eu me interesso. Aqui tem um cajado que simboliza aí o Caminho de Santiago, quando eu fui, que foi um momento que marcou a minha vida, e aqui o Nando, meu filho, e os churros, nosso pet. Aí, Rodrigo, o nome da cachorrinha do Rodrigo e da esposa dele é Paçoca. A tendência de nome de doce. Combina. Inclusive, eu tenho uma frase que eu falo, né? Nunca confie em alguém que não gosta do Senna, né? Perfeito. Ele é um elemento de comprovação de ética e moral, né? Certamente. E de qualidade de ídolos. Mas sem dúvida foi um dos dias mais tristes da vida de muita gente quando ele morreu, né? Meu Deus, eu me lembro até hoje, cara. Enfim, mas vamos falar de coisa boa, né? Hoje é aniversário do Lewis, então eu queria dar parabéns e boas-vindas, né? Obrigado, Rodrigo, obrigado. Estou muito empolgado, né, de receber o Fábio aqui, né, hoje. Tenho certeza que vai ser um papo riquíssimo, né, e de um assunto que particularmente me agrada muito. Então vai ser ótimo, um ótimo presente de aniversário, eu diria. Opa, maravilha, maravilha. Esse assunto ele está no cerne de todo o futuro de vendas e marketing, né? Porque ele é sintomático e ele enfim, depois o Fábio vai nos explicar aqui todos esses aspectos, né? Então eu estou muito animado com o que vai sair daqui. Bom, mas antes da gente entrar no assunto, legal mencionar que esse programa chega até vocês com o oferecimento da The4 Sales Company, holding de empresas especializadas exclusivamente em recrutar, selecionar e acelerar carreiras de vendas e marketing, que dentre suas empresas mais conhecidas tem a For Sales, que leva o nome da holding, né? Que é uma consultoria de Executive Search especializado exclusivamente em recrutar média e alta gestão de vendas e marketing, inclusive uma das maiores recrutadoras da área na América Latina. Os seus jobs, o MajorTech, que faz automação de grandes volumes de vagas de vendas e marketing da base da pirâmide, dentre outras empresas. Agora sim, entrando no tema, Fábio, para começar, o que está por trás desse crescimento explosivo aí do marketplace nos últimos anos? Além da própria pandemia, né? Bom, acho que antes vale até para a gente conceituar para todo o público que está aqui conosco, nos assistindo,
a gente falar um pouquinho do conceito do marketplace, né? O que é o marketplace? E antes da gente falar um pouco por que ele cresceu e por que caiu no gosto, né? O marketplace é quando uma pessoa, pode ser uma pessoa física que produz algum produto artesanal em qualquer lugar, uma indústria como a Lenovo, que produz milhares de computadores todos os anos mundialmente, qualquer serviço que você queira vender, então você tem uma necessidade de venda, mas você não tem um canal específico. Então, o que você faz? Você coloca o seu produto numa vitrine que tem muito tráfego, tem muitos clientes visitando, tem muita gente já lá dentro, então você expõe o seu produto dentro dessa vitrine para que esse tráfego que está lá, já passeando dentro desse ambiente, possa identificar e comprar o seu produto ou serviço. Então, depende basicamente de 3 coisas, o marketplace para ele acontecer. Alguém querendo vender, uma plataforma onde o produto vai estar disponível e alguém querendo comprar. Quando essa pessoa compra, a plataforma recebe o pedido, envia direto para essa pessoa que está expondo o seu produto ou serviço. E a partir daí ele fornece direto para essa pessoa física ou empresa que adquiriu o produto. Então, essa é a história do marketplace um pouco. Ele apesar de muitas vezes parecer inédito, ele começou lá nos anos 2000. Pela primeira vez, o Jim Collins, que é um pensador aí de negócios americano, de vendas, de marketing, ele apresentou esse modelo para a Amazon e a Amazon adotou esse modelo. Então, ele, desde os anos 2000, começa lá com a Amazon, um conceito que ninguém entendia. Por que uma empresa abre para vender produtos e põe outros para competir com ela, né? E ao longo do tempo, isso daí foi se reafirmando, e o Jim Collins tinha um conceito que ele chama de flywheel, ou, se a gente puder traduzir aqui, seria alguma coisa como roda da fortuna, que quanto mais ele roda, mais ele vai se aperfeiçoando. O que diz esse conceito? Que o marketplace, o conceito dele de você, como plataforma, hospedar outras empresas, que a gente chama de seller, para vender lá dentro, ele tem 4 elementos que o impulsionam direto. Então, o primeiro é a quantidade de sellers ou de vendedores que você vai colocar dentro do seu site. O segundo é a experiência do consumidor. O terceiro é o portfólio. E o quarto é o tráfego. Como é que isso tudo funciona? Quanto mais empresas, mais sellers eu coloco dentro da minha plataforma, mais eu aumento a probabilidade do cliente ter uma boa experiência. Ele vai entrar e vai encontrar o seu produto mais facilmente. Se a experiência é boa, aumenta o tráfego. Se aumenta o tráfego, aumenta o número de sellers. Se aumenta os sellers, e assim ele gera uma roda que ela vai se retroalimenta e vai aperfeiçoando conforme o tempo. Então, essa era uma ideia, uma tese que ele tinha e que se confirmou ao longo do tempo. Ela foi tão forte nos Estados Unidos que inibiu o início dos mecanismos de buscas de shoppings. Então, lá desde o início, quando você queria comprar alguma coisa, você já entrava na Amazon porque você sabia que ia ter o seu produto lá. Então, esse é um pouco da história, como tudo começou aí, para a gente conceituar um pouco o que é o marketplace, como ele começou e por que ele está dando certo, né? Fantástico. E aí, me arriscando a responder a pergunta que tu fez para o Fábio e o Rodrigo a partir da resposta que ele deu, ele parece, Fábio, né? Parece não vou afirmar aqui, por favor, você elabore, mas um mecanismo, né, que é bom para todos os lados, né, que potencializa, que exponencializa ganhos para todos os lados, né? É ótimo para o consumidor porque ele concentra de uma forma muito inteligente várias opções, né, várias ofertas, né, de diferentes marcas, né, para o mesmo produto que ele está buscando, e ele pode ir além se ele quiser em outras categorias. É ótimo para os vendedores, para os sellers, né, que se cria ali um canal de vendas com um fluxo, com um tráfego, né, como você mesmo utilizou, muito interessante, né? E para o próprio negócio de marketplace, né? Uma relação muito equilibrada, muito interessante, né? Estou correto nessa leitura, Fábio? Sim, além de tudo, democrático, né, Lewis? Porque você pode ser um produtor artesanal
Você tem uma produção de queijo no interior do Brasil e você quer expandir e vender para outros lugares. Ele abre a possibilidade de você estar presente em qualquer mercado no Brasil e você embarcar o seu produto ali a partir da sua produção caseira para qualquer lugar. Então, acho que esse é o primeiro aspecto. Existem outros que a gente pode trazer para cá também, porque assim, do lado do varejista, muitas vezes, ou de quem tem a plataforma, muitas vezes ele não tem ideia se o produto vende ou não. A partir do momento que ele permite ao seller colocar, expor o seu produto, ele não precisa postar no inventário, ele não tem que colocar o seu produto lá dentro, ele tem que comprar antecipadamente e ter a pressão por vender aquele produto, ao mesmo tempo que ele aumenta a disponibilidade de produtos para o seu consumidor, para o tráfego, né? Para o seller, ele é a oportunidade de você acessar um tráfego que dificilmente você conseguiria trazer no seu próprio site, você teria que ter um investimento monstruoso para trazer uma parte do tráfego que está dentro dessas plataformas para dentro do seu site, então você consegue acessar dessa maneira, e para o consumidor ele aprendeu que, acho que duas coisas, a primeira é que quando ele está dentro de uma plataforma, essa compra é segura, se ele não receber o produto, a plataforma vai reembolsar ele. E segundo, ele se beneficia da quantidade de produtos que está ali exposto. Então, é muito fácil para ele entrar na plataforma, encontrar o produto e num clique comprar. Eu estou pensando aqui na relação do marketplace com o conceito de oferta e demanda, que é do Adam Smith, inclusive, né? Curiosidade aqui, né? Porque o marketplace é um ambiente onde a oferta e a demanda ela é totalmente otimizada, a relação, né? Porque você concentra os compradores, tem o volume de comprador está ali, e você consegue medir a busca pelo teu produto, e você tem o volume de oferta, né? De vendedores. Então ele é quase que uma forma é uma execução perfeita da teoria da oferta e da demanda, porque você tira todos os aparatos subjetivos, né, da relação a ponto comercial, promoção, você tira todos os elementos e passa a comoditizar o que é comoditizável, vamos dizer assim, né? Não sei se eu estou me arriscando demais aqui. Uma relação mais cartesiana, né? Você tem um volume de acessos aqui para esse tipo de categoria, esse tipo de produto. Bom, vamos ver quantos sellers a gente tem, qual é o meu estoque, o estoque de todos esses sellers para suprir isso, né? Acho que é por aí que tu está trazendo. E você também otimiza a cadeia, né? Porque você pode estar com o seu produto disponível, por exemplo, em 5 marketplaces. Então, você, ao invés de vender 10 para cada um, você tem 10 produtos no seu estoque e o primeiro que chegar é o primeiro que você atende, indiscriminadamente. Então, chegou um produto do marketplace A, eu embarco para aquele consumidor, chegou do B, eu embarco para ele, sempre nas mesmas 10 unidades que eu tenho ali. Eu não preciso transferir estoque para todo mundo. Um único estoque vai alimentar todos eles. E você ganha também na perna logística, né? Porque você não tem que mandar o seu produto da sua produção até algum lugar, até alguma plataforma, para depois ele seguir para o destinatário. Você já pode enviar da sua produção direto para o destinatário, direto para o consumidor. Que fantástico. E, Fábio, de que forma que... Eu queria entrar bem a fundo aqui, Lius, nessa questão da repercussão dos marketplaces nos métodos, processos e canais de vendas e marketing, né? Eu acho que é uma reflexão que eu acho que é muito importante e não está sendo feita. Pelo menos eu não tenho lido muito sobre isso. Que é de que forma que os marketplaces estão mudando e vão mudar a forma com a qual as empresas vendem e fazem marketing. Eu sei que é uma pergunta bem difícil, né? Enfim, talvez daria um podcast só sobre isso aqui, né? Mas não sei se você conseguiria resumir aqui uma opinião, um ponto de vista, Fábio, em relação a isso, quer dizer, o impacto dos marketplaces na forma de fazer vendas e marketing, de uma forma geral, assim. Eu vou dividir com vocês o que hoje a gente pode dar risada, mas que lá no passado foi um momento de estresse que a gente viveu na Lenovo. A Lenovo, como toda indústria, ela parava durante 15 dias do ano para fazer um inventário da sua fábrica, entender se todos os componentes estão lá, enfim, o inventário que todo mundo faz, quem trabalha com grandes volumes de produtos, componentes, produto acabado, etc. E aí,
Quando a gente começou a tatear o marketplace em 2014, 2015 aqui no Brasil, a gente se deparou com esse momento. Era o momento de fazer esse inventário e, basicamente, a gente ia fechar a nossa loja por 15 dias. Então, acho que o primeiro desafio é o seguinte: você consegue imaginar que alguma plataforma, algum site que recebe milhares de usuários todos os dias e todos os pedidos, você vai colocar uma plaquinha ali na entrada e falar, ó, pessoal, estamos 15 dias ausentes porque a gente vai fazer um inventário disso, né? Então, a gente teve que mudar, inclusive, esse processo. Como é que a gente ia fazer esse inventário ongoing para não interromper uma atividade? E aí, acho que isso trouxe a primeira reflexão para nós. Quando a gente tenta vender ou a gente inicia um processo de venda no marketplace, você vai produzir como indústria, mas tem que vender como varejista, né? E aí, esse é o desafio, você pensar não mais em encher uma carreta de produto e entregar num varejista, e sim como você vai fazer isso um a um. E se é sábado, domingo, feriado, sempre vai ter alguém lá numa plataforma fazendo uma pergunta sobre o seu produto. Às vezes não ficou claro aquilo que você está expondo. É preciso que você tenha habilidade para responder rapidamente e deixar esse cliente satisfeito com a sua resposta. Então, aí, ao longo do tempo, essa ideia foi amadurecendo para a gente, e hoje eu falo muitas vezes, assim, eu traduzo como, hoje a gente tem que vender menos atum e mais sushi. O que é isso, né? Ao invés de você pegar o peixe inteiro e entregar na mesa de alguém, não, você vai cortar, você vai elaborar, e entregar um a um no pratinho de cada um, do jeito que ele quer. Você customiza uma solução, me entrega um serviço e até pode adicionar serviços, como, por exemplo, garantia estendida, etc., para cada um daqueles que está comprando o seu produto. Então, acho que um pouco do processo, do momento em que a gente pensa no produto até ele ser entregue, né? E a mágica acontece quando a gente vende produto de consumo, a mágica acontece quando o computador ou quando qualquer produto que você produz encontra sua nova casa para morar. Então, a mágica só acontece lá, nesse momento. Até então, é só ideia, produção, transpiração, inspiração, mas a mágica acontece lá. Então, conceber um produto e fazer com que essa mágica aconteça, já entregando direto para ele, customizado naquela solução que ele quer, é o desafio de sempre, né? O que você está dizendo, Fábio, é que o marketplace ele convida o fabricante, a indústria, a oferecer mais serviço, né? A deixar de ser só produto, né? Para angariar muito serviço em toda essa cadeia. Né? Mas você sabe, Lewis, que eu estava pensando numa coisa aqui. A gente tem um e-book, né, anual sobre o futuro da área comercial. A gente vai atualizando ele, né? Que são macro tendências que a gente vai atualizando todo ano. São 13 hoje, né, de uns anos para cá. E uma dessas tendências que a gente identifica, por, né, atender empresas de diferentes segmentos, né, tá conversando, avaliando, né, diferentes executivos, né, é o encurtamento dos canais de venda, né. Que implicações práticas disso, né? Por exemplo, a indústria vender direto, fazer venda direta cada vez mais, o distribuidor passar a ser cada vez mais pontual numa estratégia de canal de venda, sendo substituído por armazéns inteligentes, né? Então, você não precisa mais de uma equipe de venda terceirizada, de um distribuidor para fazer teu produto escoar, porque você tem um marketplace, certo? Você tem um e-commerce, uma loja virtual própria, né? Então, o ponto que eu queria chegar aqui será que o marketplace não é um sintoma de que tem uma verdadeira revolução acontecendo, esse encurtamento não deve acontecer, não deve ficar muito mais rápido do que está aparecendo hoje, porque hoje você não vê o canal distribuidor, por exemplo, encolhendo, né, hoje. Você não vê distribuidor fechando, né? Você não vê armazéns inteligentes substituindo distribuidores, indústrias encurtando canais de venda de uma forma tão voraz, tão agressiva. Ela está ainda equilibrando todos esses canais, direto, indireto e tal. Qual que é a tua opinião sobre isso, Fábio?
não sei se vou te colocar numa saia justa aqui, porque estamos entrando num tema meio polêmico, então você... Não, eu vou aceitar o desafio, vou trazer uma pitada a mais dessa polêmica. Ó. Os americanos têm uma frase que, traduzida para o português, é mais ou menos o seguinte: não construa sua casa em cima de um terreno alugado. O que significa isso? Quando você baseia sua estratégia toda no marketplace, esse marketplace é uma plataforma que não é sua. E ao longo do tempo, você vai investir em customização, um cadastro de produto, deixar o seu produto com uma estética muito atraente para o consumidor, entender quais são os algoritmos daquela plataforma, etc. Existe tempo, investimento, você vai investir em exposição do seu produto dentro da plataforma, e se essa plataforma ali para frente mudar seu destino, entender que tem que fazer outra coisa, ou qualquer que seja a trajetória dela, ela se colocar em risco, o seu produto está em risco, né? A sua estratégia de vendas está em risco, porque no final, por mais dura que seja a frase, é isso: você está construindo a sua casa em cima de um terreno alugado, você não tem um controle sobre isso. Então, em cima disso, a gente pensa na omnicanalidade. Marketplace é fundamental. Quem não estiver presente lá vai ter seríssimas dificuldades em continuar escalando venda de produtos. Você vai deixar de falar com milhares de consumidores, mas é preciso pensar multicanal. Então, é preciso pensar multicanal na maneira de vender e também na maneira de atender. O que eu quero dizer com isso? A Lenovo recentemente inaugurou, até para a gente não falar só do online, a gente inaugurou 2 quiosques. Então, para quem está em São Paulo e quem está em Recife, em São Paulo no Shopping Ibirapuera, em Recife no Shopping Center Recife, porque se você quiser entrar em contato, pegar o produto, e lá vão estar os nossos mais recentes lançamentos, o pessoal que está treinado, baseado num modelo Lenovo de servir, outras opções que você pode ter, além de todo o nosso cardápio, serviços, etc., é uma outra experiência que a gente está levando, né? Além disso, a gente tem o LBC, que é o Lenovo Business Center. Você tem um pequeno negócio, você quer comprar, você entra em contato com o LBC e ali ele vai estar pronto para entender a sua necessidade, o seu problema e dar o diagnóstico correto de qual deve ser o produto, solução, serviço que você precisa adquirir para a sua empresa, seu pequeno negócio. E esse distribuidor que você comentou, existe ainda uma pulverização muito grande de varejos no Brasil. E esse last mile, muitas vezes, só esse distribuidor consegue fazer, de levar chegar nesse varejista pequeno no interior do Brasil e levar para ele o produto, o serviço, a linha de crédito, a logística que ele precisa para ter o produto certo, na hora certa, para o cliente certo. Então, é lógico, o marketplace, eu não vou tirar a importância dele. Hoje, já mais do que 50% de tudo que é vendido online já é vendido através de marketplace. Não é mais o sistema tradicional de varejo. Então, já é essa integração que a gente tem do produtor ou do distribuidor direto para o consumidor. Então, e ele vai continuar crescendo, vai continuar importante, a gente tem que se adaptar a ele. Mas, se a gente quiser realmente tocar as necessidades do nosso consumidor, é preciso pensar na omnicanalidade e como é que a gente faz chegar o produto ao consumidor onde ele estiver, e não escolher a maneira como a gente quer servi-lo, né? E isso traz uma outra reflexão. Quanto mais a gente toca os nossos clientes através de diferentes canais, mais a gente precisa estar pronto para receber reclamações, elogios, solicitações, necessidades de compra em diferentes canais. Então, hoje eles nos acessam através de direct em redes sociais, através de WhatsApp, através de uma série de ferramentas que ele tem para fazer a sua voz chegar até a gente. Então, não adianta a gente falar, eu vou vender por diversos canais e só vou atender aquele cara que me ligar aqui no telefone. Ele não quer isso. Ele quer falar com você de diferentes modos hoje. E a gente está pronto hoje para receber essas diferentes chamadas
e atuar da maneira como ele quer ser atendido. Sim. Isso se conecta, Fábio, com a metáfora que tu estava fazendo anteriormente, né? Do atum e do sashimi, né? Uma vez que o paradigma deixa de ser só ofertar, né? Não basta a indústria produzir e colocar para vender, tem toda uma cadeia agora de gerar a oferta, né? De incentivar a oferta, e também tem uma cadeia ali de materializar a oferta, né? Materializar o consumo, né, Fábio? E aí você tem diferentes pontos de interação. O Fábio estava destacando aqui, tem um quiosque da Lenovo agora. Não necessariamente o consumidor ele vai comprar ali, né? Talvez ele possa buscar online a melhor oferta daquele item, mas ele vai ter um primeiro ponto de contato com aquele item. Ele vai tirar dúvidas, né? Ele vai ver, né, o profissional Lenovo utilizando, né? Então vai gerar ali um desejo por aquele produto em específico, né? Só que ele vai comprar em outro local e talvez ele venha a tirar dúvidas numa rede social, né? Ou, enfim, expandir a opinião dele dentro da rede social. Ou seja, olha a complexidade de cadeia que se traz, né, Fábio, de gestão, né? Ao passo que você se abre para esse canal, né, que é muito importante, que vai te trazer um volume de vendas maior, mas ele também te traz, né, um impacto muito grande de gestão para o negócio, né? Eu diria que existiram basicamente duas ondas, Luiz. A primeira, quando os varejistas, os donos das plataformas, nos provocavam para falar, ó, tem produtos seus que eu não quero comprar, coloque no marketplace. Então, a gente precisou passar por uma fase de integração, de tecnologia, de desenvolvimento de ferramentas, de aprendizado, para fazer essa primeira perna. E depois, quando a gente começou a transformar isso em parte importante do nosso negócio, a gente começou a perceber que a segunda parte que estava levantando a nossa barra, né, para aproveitar aqui o tema do nosso podcast, era o consumidor. Quanto mais a gente fala com ele, mais exigências ele tem de que alguém que não quer comprar só uma caixa de um produto e começar a utilizar. Ele quer uma série de outros serviços que a gente possa incluir e uma demanda de entrega que a gente possa atender também. Então, a nossa barra foi sendo puxada primeiro pelas plataformas e agora pelo consumidor. E eu diria até que ter contato com o consumidor e estar praticando a venda através do marketplace nos encorajou para dar o próximo passo num quiosque, por exemplo. Eu não vou mais só tocar esse cliente, eu vou dar minha cara lá para ele, obviamente, para servir, mas também para aprender o que está acontecendo. A gente aprendeu muito. O nosso primeiro quiosque a gente colocou no ar em setembro. De lá para cá, assim, acho que o que a gente aprendeu na operação do quiosque, a gente demoraria alguns anos para entender o que foi possível capturar ali nesse pequeno intervalo. Muito interessante. Mas, Fábio, será que daria para a gente supor que o canal de marketplace ele tende a ganhar percentualmente a importância nas vendas, no percentual de venda das empresas com o passar do tempo? Ou você acredita mais no modelo onde os canais vão se equilibrar, vai estabilizar? Porque da minha pergunta, né, nos últimos anos, como se falou, né, o marketplace ele galopou em termos de percentual de compra, né? Você imagina que isso vai estagnar aí para os próximos anos, e do ponto de vista da indústria isso vai implicar em ter essa multicanalidade orquestrada e equilibrada de uma forma mais linear, mais estável, ou o marketplace tende a ocupar um lugar de estar no protagonismo nos canais de venda? O que você está imaginando? Tudo mostra como tendência que ele vai continuar crescendo. Alguns institutos globais de pesquisa estão apontando isso. A gente vê o crescimento muito forte, e quando a gente imagina barreiras que possam existir, além dessa que eu já comentei, do risco que ele pode trazer ao seu negócio, ele atende aos três principais interessados com isso, porque ele traz mais rentabilidade na venda, e isso é bom tanto para todo mundo. Ele aumenta o portfólio para o consumidor. O consumidor já entende que ele tem a garantia do recebimento do produto e o formato de atendimento, ele já entendeu a proposta de valor. Então, enquanto ele
ele for... ele não tem barreira para crescer, porque ele traz alguns elementos que são bons para todo mundo. Então, eu não consigo ver nesse momento um ponto de inflexão onde ele vai interromper e a partir dali ele não vai continuar a crescer mais. Exatamente por isso. Ele traz atributos que são valorizados por toda a cadeia. E aí ele deve continuar crescendo um pouco mais, em algum momento vai estabilizar esse crescimento, porque não acredito no término, no encerramento dos outros canais de vendas, acho que eles se reinventam, se reposicionam, vão continuar existindo, mas eu acho que o marketplace ainda vai ter mais um espaço aí para continuar crescendo. Você sabe que esses dias eu estava pensando no seguinte, Fábio e Lewis, como ferramentas de inteligência artificial vão mudar a forma com a qual nós nos comportamos na internet. E qual que vai ser o reflexo disso em vendas e marketing? Eu estava fazendo uma reflexão. Vou ilustrar um pouco da minha linha de raciocínio aqui para a gente ver se dá algum caldo aqui em cima disso, né? Dá alguma linha de conversa aqui sobre marketplaces. Mas eu estava pensando no seguinte, né? Hoje eu entro mais no ChatGPT do que no Google, né? Muito mais, sei lá, 3 para 1, né? 3 vezes no ChatGPT para cada uma no Google. Entendendo que o Google é uma pesquisa aberta, né? Que você é como se você fosse entrar numa biblioteca, né? Procurar um livro, né? E o ChatGPT é conversar com um especialista sobre tudo, né? Então é como se tivesse um robô na porta da biblioteca que soubesse tudo, todos os livros. E por que você andar na biblioteca se tem um robô que sabe todos os livros, né? E aí, o que eu estava pensando esses tempos será que, como consumidor, né, nós, no futuro próximo é exagero porque eu não sou especialista em IA e muito menos em consumo online, né, mas enfim, num futuro hipotético, será que num futuro hipotético nós não devemos fazer busca de produto e preço via IA? O que eu quero dizer com isso? Ao invés de entrar no marketplace, fazer uma pesquisa sobre quanto está uma TV, um computador da Lenovo i7, tantos RAM. Por que eu não vou jogar num ChatGPT, por exemplo? ChatGPT, qual o melhor lugar para eu comprar esse produto aqui? Ele vai, olha, o melhor preço é na empresa xpto.com.br. Será que isso não pode não desconstruir a lógica de marketplaces e criar uma lógica de venda direta baseado em pesquisa via IA? Não sei, meio maluco a minha linha de raciocínio, eu sei, mas enfim, estamos batendo papo, né, então... Assim, ainda é muito recente, eu não consigo qualificar, mas hoje, para a gente ter o tráfego dentro de um site, a gente precisa fazer os investimentos, a gente chama bidar as palavras, né, num mecanismo como o Google, você compra uma determinada palavra, notebook, tablet, mochila para notebook, e aí quando você faz essa consulta, o Google traz ali as referências e tal, e pode posicionar o seu produto, a sua busca primeiro, o seu site primeiro, dependendo, né, da busca. Eu ainda não sei se essa busca, quando a gente fizer no ChatGPT, e aí tem, na verdade, 2 tipos de tráfego, né? Tem aquele tráfego que o cara digita o nome do seu site e entra, que é o que a gente chama de tráfego orgânico, e tem o tráfego daquele que busca um produto, e aí, a partir das palavras que você comprou, ele te leva até o seu site. Então, entre essas buscas, eu não sei ainda se o ChatGPT vai se transformar numa busca orgânica, se ele, num primeiro momento, não vai te cobrar por isso e vai levar um tráfego espontâneo até lá. Se isso for verdade, eu acho que tem um terreno fértil aí para ele continuar progredindo na forma que ele te leva até o determinado ponto de venda, digamos assim. Eu acho que ele vai disruptar, Rodrigo, porque hoje o que ele te oferece, olhando para o comportamento de consumo, o Google te oferece. Vamos lá, eu quero a melhor oferta para o produto X. O Google faz isso. Não, mas aí que tá, Lewis. Veja o seguinte, vamos pensar na cadeia de compra, né? Vamos lá. Qual é o melhor computador i7 para eu rodar esses softwares aqui? O melhor computador é o Lenovo XPTO.
qual local eu consigo comprar o Lenovo XPTO com menor preço. Vocês entendem que desconstruiu toda a mecânica de ele ficar gravitando entre blog de tecnologia, marketplace. Você consegue num lugar só fazer descer o pessoal no funil. Ele vai descer o funil com IA até a boca do funil. Ele só vai fazer o clique da compra no site. Ele ainda não está. Eu acho que ele vai disruptar. Em tese, né? De novo, eu estou me arriscando aqui. Eu acho que ele vai disruptar, pelo menos na minha visão, Rodrigo e Fábio, quando eu fizer a seguinte pesquisa. Eu estou buscando um computador que me atenda no cenário X, Y, Z. Eu sou um gamer, eu sou um profissional que trabalho com problemas pesados, não sei o quê, eu tenho uma casa cujo espaço é assim, acessado, ou seja, eu vou colocar muitos elementos, muitas características que são pessoais a mim, e aí ao fim eu pergunto qual que é a melhor solução para mim. E aí ele me traz. Porque essa linha de raciocínio, ela não é novidade, né? Talvez ele faça mais rápido hoje, mas ele não é uma novidade. Porque você vai fazer uma pergunta para ele, qual é o melhor computador? Você consegue fazer essa pergunta no Google e provavelmente achar algumas respostas. No chat GPT vai vir mais direcionado, mas provavelmente ele vai beber das mesmas fontes que o Google hoje tem. Que a minha linha de raciocínio será que o chat GPT não vai virar um canal de venda? É isso que eu estou querendo dizer em termos de, em outras palavras, né? Talvez um dos principais canais de venda, não sei. Mas depois dessa reflexão eu sei de uma coisa, eu entrei aqui para falar de marketplace e já estou sendo com uma lição de casa monstruosa, vou ter que entender tudo isso, os impactos, e como é que a gente se ajusta. O tema virou como o marketplace vai morrer. Não, de forma nenhuma, eu não tenho gabarito para afirmar nada, eu só estou levantando perguntas, só estou confabulando aqui. Já estou preocupado aí, já vou sair daqui. Breaking news, Fábio, breaking news. Rodrigo revela plano no chat GPT para acabar com os marketplaces no mundo. Quase isso. Bom, se eu conseguisse, tava trabalhando em outra coisa, consultor de IA, né? Mas isso é interessante, porque e aí eu gostaria que o Fábio falasse mais disso, é muito reflexo do comportamento de consumo. Né, Fábio? A gente tem personificado muito o comportamento de consumo e as tecnologias estão trazendo muito disso. Né? Estou lembrando do programa que a gente fez com o Daniel Rui, do Salesforce, que ele menciona que a terceira fronteira do CRM é trazer algo bem específico do consumidor. Tá? É predição, né? A predição, o CRM é preditivo, né? Isso, mas vindo dessa personificação. E aí, Fábio, eu vejo os movimentos que marketplaces têm feito, ou grandes varejistas têm feito, né, de comprar canais de conteúdo, né, que no fim tem um trabalho de fomentar, né, ou de orientar, de educar, né, o consumidor ao que é melhor para ele, né, e eu percebo que essa grande cadeia que está acontecendo, né, varejistas e indústrias, né, e portais, né, influenciadores online, ou não, ajudando o consumidor a fazer uma compra mais assertiva. Né, Fábio? Fala um pouco sobre isso, né, sobre o comportamento do consumo e a forma como indústrias e varejos estão em conjunto, né, trabalhando para atender isso. Tem um tema que, bom, agora já é público, algum tempo atrás a Amazon entrou com o registro da patente de um processo de predição de compra dos clientes que buscam um determinado produto lá. Como é que ele funciona basicamente? Se uma determinada região, um bairro de uma determinada cidade está procurando muito um determinado produto, eles conseguem prever com muito próximo de 100% que vai acontecer uma venda ali. Então, antes de alguém digitar no clique e comprar, ele já coloca num caminhão e despacha. E no meio do caminho, assim que essa compra acontecer, ele gera nota fiscal e aí você acaba de dar o clique e já tem alguém na sua porta ali com o produto. Deus Nossa, o nota de reporte da venda. Olha isso, Deus, cara. Você vai comprar, vai ser uma coisa meio de filme, porque você comprou agora até alguém batendo na tua porta. Exato, pensei, chegou. Imagina. Porque a grande questão, né, e todo mundo fala do dado se transformando no novo petróleo, mas a questão é como essa massa de dados todo que você coleta, você transforma ele em informação e dessa informação uma ação
que atende esses anseios, né? Eu acho que é um pouco isso. Os dados já existem, já estão lá. Você tem todo mundo consultando um determinado produto. Então, chega num determinado nível que você sabe que a venda vai ser concluída. Por que não se antecipar nessa cadeia, né? Então, é basicamente isso. Eu acho que foi o que moveu, essa necessidade moveu a essa invenção, né? Para se aprimorar essa entrega. E o que você... O Lewis entrou nessa linha, achei bem interessante, né? Da gente fazer essa análise dos aspectos de influência do marketplace, evolução, né? Então vamos acho que entrar por aí, Lewis, para pegar um pouco mais de ideias práticas para quem está nos acompanhando, que eventualmente vende via marketplace, poder também sair daqui com boas práticas para executar, né? Como que você vê que as empresas, de forma geral, Fábio, podem se adaptar para essa evolução dos marketplaces e aproveitar os benefícios que o marketplace traz para as empresas? Tem um filme antigo, uma referência que eu gosto de trazer com esse tema. Não sei se vocês viram Campo dos Sonhos, que é de um jogador de beisebol, o cara que era fã de beisebol, e ele ouvia uma voz dizendo, crie o campo que eles virão jogar. E crie o campo que eles virão jogar. Eu dando um spoiler do filme, no final ele pega um milharal e derruba o milharal e ele vê os ídolos dele jogando ali. Aonde eu quero chegar com isso? Fazendo uma analogia ao marketplace, não dá para você imaginar, crie o campo e os consumidores virão. O que eu quero dizer? Fui lá, coloquei meu produto no marketplace e já fiz a minha parte. Os consumidores vão chegar e vão comprar e a minha parte do trabalho está resolvida. Então, acho que, primeiro, você precisa pensar cuidadosamente em como expor o seu produto. Desde a descrição detalhada de como eles estão procurando aquele produto, para que seja mais fácil de achar. Uma foto que seja atraente. Produto sem foto não vende. Então, coloca uma foto atraente do produto, invista um pouquinho ali para deixar o produto atraente para o consumidor. Coloque descrições, medidas, peso, cheiro, gosto, cor, tudo que você precisa para que ele não tenha dúvida na hora de comprar. A coisa mais difícil é alguém decidir, falar assim, tá bom, eu quero comprar esse produto, só deixa eu ver aqui se tem uma informação. E ele para no meio do caminho. Perder uma venda por essa falta de informação é muito ruim. Então, cuide bem de cada produto que você está cadastrando. E a partir do momento que você está lá, todas as perguntas que acontecerem sobre o seu produto, responda rápido. Não demore para responder. Mostre-se atento e disponível para o seu cliente. E invista em algumas ferramentas que possam melhorar a sua exposição. Em geral, os algoritmos dos marketplaces demoram um pouco para que o produto que acabou de ser cadastrado, ou uma nova empresa que entrou na plataforma, ganhe relevância nas buscas para o seu produto aparecer quando você busca determinada coisa, que ele apareça lá na frente. Então, você precisa investir um pouco na exposição do seu produto para trazer ele de uma maneira patrocinada para cima, e aí, conforme as vendas vão acontecendo, depois essa busca pode ser orgânica, você não precisa mais investir tanto nessa busca, porque se ele se mostra um campeão de venda, o próprio algoritmo do marketplace vai colocar o seu produto lá na frente, entendendo que é isso que o consumidor quer comprar. Sim, de uma maneira bem resumida, para quem quer entrar, é preciso pensar nesses passos aí, nesses cuidados, para ter seu produto exposto nessa vitrine. O Fábio entregou um playbook, cara, sim, de como ir bem no... Sim. Porque faz todo sentido até os pontos. Né? Tem muita técnica aí, né? Sem dúvida. E acho que falando desse aspecto técnico, Rodrigo, tem uma pergunta que eu gostaria pessoal de fazer não pessoal, mas uma curiosidade minha. Não abusa ali, você tá no teu aniversário que você pode perguntar qualquer coisa. Exato. Hoje pode. Tô querendo vender, querendo começar um negócio aqui, me dá uma dica. Não, Fábio, tem um impacto grande aí, uma vez que a gente está falando de estratégias multicanais, né? E a gente está falando do marketplace com protagonismo, mas não deixando ele reinar sozinho, né? Você foi bem feliz nisso. Como que se faz uma gestão inteligente da oferta do portfólio, né? Como é que eu ofereço meu portfólio nesses diferentes canais? Eu ofereço todo ele em todos os canais, parte dele em alguns canais, né? Para que eu também tenha um impacto positivo
nas minhas margens, né? Qual é que vocês pensam isso? Como é que vocês gerem esse tema? Tem uma parte desse portfólio que eu acho que ele vai ser facilmente resolvido. Todas as empresas têm no portfólio produtos caríssimos que atendem uma necessidade específica de poucos consumidores que tenham o interesse e a disponibilidade para comprar, e esses produtos, em geral, o varejista não quer ter no estoque, porque ele vai demorar para vender. Isso aí é facilmente resolvido, ele já vai imediatamente para o marketplace, você ganha a possibilidade de expor sem precisar vender. Então, acho que essa é a parte mais fácil de resolver. O difícil é quando você começa a entrar numa categoria de produtos que ele é muito vendável, aonde o varejista quer comprar e você também quer ter ele disponível no marketplace. Para isso, a gente faz pequenas diferenciações no produto para posicionar ele de uma maneira diferente. Você pode posicionar ele diferente, de uma cor, não precisa ser uma reinvenção, um portfólio completamente diferente. Pode ser cor, pode ser uma pequena especificação técnica que você muda. No nosso caso, pode ser sistema operacional, processador, memória, HD. Tem muita coisa que você pode mudar, onde você diferencia o produto e faz uma linha, né, que é tênue, mas você tenta separar. Ó, dessa forma, eu vou para o marketplace sem gerar conflito com os meus parceiros, e dessa forma, atuo com os parceiros naquilo que eles sabem fazer bem, né? Então, existe uma linha tênue, mas é preciso pensar sim. Não dá para imaginar vender tudo para tudo de qualquer maneira. Senão, não são complementares, eles ficam canibalizando, né? A ideia do marketplace é que ele tem que ser uma venda complementar. Se ele entra só para roubar a venda do seu parceiro com aquele produto, não é bom para ninguém. Então, a complementariedade dele é fundamental. Interessantíssimo. Fantástico. Interessantíssimo. Pensar em integrar o ecossistema, né? Dar uma visão integrativa, né? Lius, mais algum tema aí a nossa última pergunta vai ser sobre as tendências futuras, né, do marketplace. Alguma outra pergunta antes dessa, para a gente explorar bem, continuar, né, terminar de explorar bem o tema? Não, eu acho que a gente está caminhando muito bem, Rodrigo. A gente já passou por elementos bem interessantes aqui. E bora falar de tendência, que eu sei que você gosta. O Rodrigo gosta de falar de futuro, Fábio. Presente pra ele, não. O negócio é futuro. Você já viu, né? Ele já quer acabar com o negócio. Eu já tava querendo acabar com os marketplaces aqui na minha Ele vai mente. perguntar assim, tendências, Fábio. Aí ele vai responder pra você, não vai ter mais. Mas o Fábio, ele tá indo tão bem aqui que ele podia virar âncora aqui do Raise the Bar, hein, Lius, com a gente. Né? Olha só. Porque ele tá dando aula aqui. Não tem a menor competência, menor talento para isso que vocês fazem aí no dia a dia. Não, você está se subestimando aí, Fábio. Meu caro, vamos lá então. Fala um pouquinho de quais as tendências futuras para os marketplaces e como que isso vai afetar tudo isso que a gente falou hoje. Quer dizer, pensamento de canal, forma dos consumidores comprarem, diferenciação de produto. Quais são essas tendências e de que forma isso vai afetar tudo isso que a gente conversou hoje? A principal tendência que eu vejo é que quando a gente vai migrando para o online e a gente perde esse touch and feel, você perde a interação pessoal, eu acho que a principal tendência é que a gente vai ter um ponto de inflexão onde a gente vai precisar humanizar a venda online. E o que vem aí? Acho que nessa esteira vem social selling, vem outras atividades que você pode fazer, que você pode dar, por exemplo, live commerce, que é uma coisa que já existe, já começou, existem essas iniciativas. É um momento onde você mostra para o seu cliente, através de vídeo, de streaming, como é que se usa, quais são os benefícios. Você sai desse aspecto só técnico do produto, o que ele faz, qual é a performance, para mostrar os benefícios que ele traz na sua vida, para mostrar mais de lifestyle, para mostrar o quanto isso transforma a sua vida e a vida das pessoas. Eu acho que a gente vai precisar trazer essa humanização para o online, e interação também nesse processo de venda. Então, as live commerces estão começando, eu acho que é uma tendência que elas evoluam também para o marketplace, e aí você vai entrar no determinado site, ele vai falar, se você está reformando a sua casa, se você gosta de pescaria,
se você gosta de churrasco, se você entra aqui nesses lugares e você vai saber tudo que tem aqui no nosso site, eu vou te explicar para que você saia daqui um expert nesses temas, né? Eu, eu, eu vejo isso acontecendo, e, de novo, nunca vai substituir o varejo físico, o contato pessoal, o olho no olho, etc., mas é uma maneira de você se aproximar e trazer um pouco diminuir a frieza do clique, coloque seu cartão e receba, né? Então, acho que esse é o principal tema que a gente deve vir aí nos próximos anos como tendência. Cara, é super interessante. Inclusive, enquanto você falava, Fábio, eu lembrei aqui o seguinte, Rodrigo, nós temos um cliente que é uma agência, né, que é especializada em live marketing, né? E o serviço deles é ajudar as empresas a gerar essa experiência, né, de consumo de fato, né, ou de materializar o consumo ali. Como é que você usa esses produtos aqui de uma forma online? Fenômeno. E você sabe que é um ponto interessante aqui, você falou de cliente, né? A quantidade de vaga de marketplace que a gente fez nos últimos 2 anos. Sem um dúvida. negócio impressionante. Sem dúvida. A gente montou áreas do zero de marketplace. Exato. Né? E é engraçado, Fábio, acho que esse é um ponto interessante para a gente falar aqui, né? A velocidade das coisas, porque a gente geralmente, no ano passado e retrasado, chegou para nós muitos projetos de gerente geral, gerente de e-commerce, gerente de marketplace, né? Principalmente indústrias, né? E é engraçado que a velocidade que o processo acontece é tão grande que na esteira dessa vaga de head já vinha 5, 8 vagas em seguida, né? E e é atípico isso para nós, né? Porque geralmente você não tem essa velocidade de crescimento de um subsistema, de um canal, é geralmente a coisa mais lenta. Então mostra um pouco do dinamismo que o marketplace traz e o potencial que tem para as indústrias e para as empresas em geral, né? Que ele tem um tempo de resposta muito rápido, né? Eu não tenho os dados e essa granularidade na informação que vocês têm sobre contratação, mas percebo no meu LinkedIn as pessoas me acessando. Antes o mais comum era gerente de contas, account manager, e hoje o título já vem marketplace. Então, a quantidade de pessoas, as novas conexões, muitas conexões com o nome marketplace ali no nome. Então, por ali eu percebo um pouco o quanto está aumentando. E o quanto são de setores diferentes do varejo como um todo. Então, não é só o varejo específico de eletrônicos, é varejo de todo tipo no Brasil inteiro atuando no marketplace. Fantástico. Sensacional. Ô Rodrigo, eu queria expandir a resposta de tendências do Fábio para o momento coaching aí, tá, Fábio? Você trouxe algo que me chamou muita atenção, tá? O aspecto da humanização, ele precisará ser cada vez mais forte, ao passo em que a gente está trazendo cada vez mais tecnologia, né, para as estratégias de vendas, né? Você como um executivo, né, que está cuidando de multicanais, que está na dianteira disso, está na fronteira, né, de todas essas estratégias, né? O que você recomenda para profissionais que estão atuando com vendas e marketing, né, e que vão ter cada vez mais desenvolvendo estratégias, executando estratégias com muita tecnologia, né? Várias delas a gente falou aqui no programa de hoje, né? Para que eles não percam esse elemento humano, essa conexão humana ou esse olhar mais analítico humano. O que você recomenda? Eu além da terapia. A terapia é diária, né? Precisa estar incorporado, né? Para a gente não enlouquecer. Mas eu vejo 2 coisas no formato em que as vendas ocorrem. O primeiro é uma habilidade comportamental. O vendedor, até por histórico, ele tende a ser otimista, ele é o cara da conversa, é o cara do relacionamento, é o cara do... E ele sempre acha que vai dar certo. Ele sempre acha que ele vai ter um momento de genialidade e que ele vai ali numa jogada de mestre vai virar a mesa. Acho que cada vez mais o processo de vendas ele distancia o vendedor do artista e aproxima o vendedor de um operário. Não tem uma jogada de mestre, não tem uma sacada, não tem um golpe de sorte que vai fazer você virar a mesa. É preciso produzir, entregar, vender todos os dias. Se você não fizer isso, ao final de um período, não vai ter jogada, não vai ter lance que vai te salvar. Você precisa vender todos os dias. Acho que essa é a principal mudança de comportamento que já venho de algum tempo imaginando isso, mas ela vem se acentuando cada vez mais, porque
todo mundo está muito pressionado por todos os KPIs. É preciso ter pouco estoque, é preciso vender mais, é preciso, enfim, e todos esses KPIs conjuntos indicam que o vendedor precisa se adaptar a esse modelo. E o segundo, como uma habilidade que ele é necessário adquirir, se você ainda não se digitalizou, digitalize-se. A venda puramente offline ou a venda só do relacionamento, da pastinha, do seu talão de pedido, onde você ia lá e anotava, essa venda só, o profissional que só tem essa habilidade, ele tende a se tornar cada vez menos valioso para as companhias. Genial, Fantástico. genial. Fantástico. Olha, você que fez aniversário, Lewis, o presente foi nosso. Foi aqui, nosso. Né? Foi muito eu bom. tava isso na cabeça. Obrigado pelo presente, Fábio. Pois é. Não, Fábio, sensacional, cara. Olha, uma aula mesmo. Queria até deixar o convite aqui para o Fábio retornar, porque eu acho que minha cabeça está em ebulição, porque eu estou pensando em 3 coisas aqui, né? Primeiro, esse impacto, a relação do varejo com a indústria e do varejo com o marketplace, como que isso vai se compor nos próximos anos, né? Porque você tem marketplaces dominando segmentos, e aí na outra ponta você tem varejos de grande porte desempenhando um papel de experimentação e tudo mais. Como que esses agentes vão se equilibrar? Primeiro ponto aqui de reflexão. Segundo, essa entrega em tempo real, quase, né, instantânea, que o Fábio trouxe, que inclusive está no nosso e-book, hein? Está no nosso e-book. Uma das tendências é exatamente essa. A gente fala exatamente isso, que é a tendência de você receber os produtos em pouquíssimas horas. Está lá numa das tendências, que isso disrupta muita coisa, porque você deixa de ter a diferença entre online e o físico, né? Porque dependendo da política. É a principal simetria. Você pode experimentar em casa um produto, né? Depois devolver, etc. E a terceira eu me esqueci, porque eu quis detalhar o segundo e esqueci o terceiro. Então fica, para quem prestou atenção... Fica no mistério. Fica um mistério aqui, qual que é a terceira. E já vai ser o tema para o próximo podcast, então. Sem dúvida, sem dúvida. Tem uma surpresa. Tem uma surpresa boa. Mas eu acho que dá pra gente... Vai ser uma honra te receber aqui de novo, viu, Fábio? Adorei a conversa. Acho que a gente gerou um conteúdo único aí para quem está querendo pensar sobre marketplace de uma forma mais ampla. Então eu queria te agradecer demais, com letras maiúsculas aqui, tá? Infelizmente chegamos ao final desse episódio sensacional aqui do Raise the Bar. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe o episódio com quem pode se interessar. E se você está com urgência em fechar vagas de vendas e marketing de qualquer nível, não pensa 2 vezes, The For Sales Company é a melhor solução de longe. Nos vemos no próximo Raise the Bar. Um abraço a todas e todos e todas, e até lá.